E aí, galera, beleza? Bom, muita gente iniciando aí agora, tá? No Spark, muita gente conhecendo agora a ferramenta e querendo aprender como fazer filtros. Então, por isso, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o download e como funciona mais ou menos a interface do Spark. Bom, para você baixar o Spark é bem simples, tá? Você vai vir aqui, abrir uma aba no Google, digitar baixar Spark AR. No primeiro link aqui você já vai ver Download Spark AR Studio, e aí você vem aqui em Download. Você vai fazer o download aqui, fazer a instalação do Spark. E quando você for abrir, a primeira coisa que vai aparecer é pedindo para você fazer o login, tá? Aqui no login você vai colocar a sua conta do Facebook. Então você vai fazer o login diretamente com o Facebook. Caso apareça aqui algum erro para você, tenta abrir de novo, tá? E às vezes acontece mesmo. Ok, agora já digitei aqui minha conta e senha e vou fazer o login. Acontece às vezes em alguns notebooks e tudo mais, às vezes até em alguns computadores, também te dá um crash aqui, tá? E avisar que você não tem suporte, que a sua GPU não suporta ou que o seu processador não é suficiente. Bom, nesse caso, pessoal, infelizmente alguns processadores não são suportados, tá? E não rodam em alguns computadores. Então eu recomendo que você tenha um computador acima de i3 ali, mais ou menos, um i3 de uma geração um pouquinho mais nova que provavelmente vai rodar o Spark AR, tá? Bom, aqui na cena, pessoal, inicial a gente tem aqui para você criar um projeto em branco e você tem também vários exemplos aqui que o Spark já te fornece, tá? Então, se você quiser mudar a cor dos olhos, posicionar o objeto no mundo, você já coloca ele aqui, tá? Você consegue posicionar no chão. E aqui tem outros templates também, que são outros exemplos que você pode utilizar, tá? Inclusive tem um de maquiagem aqui que é bastante utilizado por todo mundo aí. Eu vou criar aqui um projeto em branco e vou dar o zoom. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a interface. Aqui primeiro, a primeira coisa que você vê é que você tem aqui um rapaz aqui, onde você vai conseguir ver os seus filtros em cima dele. E aqui no meio aqui da tela você tem outra visão dele, né? Então, para que serve? Aqui, pessoal, você tem a visão de como se você estivesse utilizando o filtro, tá? Aqui, inclusive, você consegue selecionar um dispositivo que você queira simular a tela. Aqui já você tem a visão dos objetos, tá? Você consegue ver a visão em 3D de tudo que você tem aqui na sua cena. Inclusive você pode alternar entre 3D e 2D através desse botão aqui, tá? Bom, se você quiser mudar esse vídeo, desse rapaz aqui, você pode selecionar entre esses vários outros aqui em cima, tá? Eu tenho vários exemplos aqui. Onde eu consigo alternar entre eles e também você pode adicionar um vídeo aqui através do formato WebM. Então, eu coloquei um vídeo meu através desse formato WebM, tá? Então, vamos deixar isso aqui de exemplo. E aqui em câmeras, você consegue também utilizar a sua webcam para você posicionar aqui e testar os filtros em tempo real, tá? Aqui a gente tem um botão de pausa, onde a gente consegue pausar a cena para você às vezes ver algum detalhe, ajustar alguma coisa, você pode dar o play e o pause para poder fazer esse ajuste. Aqui tem um restart, onde você reseta a sua cena para como se ela tivesse começado a executar agora. Então, por exemplo, para você configurar instruções e tudo mais, tá? Aqui no Search você consegue fazer a pesquisa aqui dentro da cena inteira, tá? Qualquer objeto que você queira, você pode vir em Search e aqui você vai digitar o que você está procurando. Bom, pessoal, aqui a gente tem a cena e as layers. As layers são as camadas, você define o que está atrás e o que vai ficar na frente através das layers. E aqui na sua cena, você vai ter tudo que tem aqui que vai estar presente aqui no seu filtro, tá? Então, se você adicionar um plane, você precisa vir aqui na sua cena e adicionar um plane. Aqui a gente consegue ver a visualização dele, dando zoom, rodando a bolinha do mouse, ou olhando para o lado, aqui segurando o botão direito, tá? Se você segurar o botão direito do mouse, você consegue ter essa visualização aqui da sua cena. Ok. Aqui você consegue adicionar várias outras coisas também, por exemplo, um Face Mesh no rosto. Vai clicar, ele vai criar o Face Mesh e já vai criar também o Face Tracker e tudo mais.
que vai fazer praticamente o setup para você utilizar, tá? Bom, aqui embaixo a gente tem os assets. Os assets, pessoal, é onde ficam todos os arquivos que você está utilizando no seu filtro. Então, as imagens que você está utilizando, os materiais que você está utilizando, os objetos 3D que você importar para a sua cena, todos eles vão ficar aqui dentro dos seus assets. Lembrando que as imagens, elas vão ser texturas, tá? Então aqui vai aparecer como textura. Você consegue também fazer a importação através de imagens do seu computador, ou você pode simplesmente abrir a pasta e arrastar aqui para dentro, ou você pode também pegar artes grátis aqui da livraria, tá? Aqui na livraria a gente tem objetos 3D, onde você pode escolher um desses objetos 3D aqui e importar para sua cena. Você só precisa fazer login na sua conta do Sketchfab. Então você vai entrar lá, ele vai abrir aqui sozinho, você vai criar a sua conta. E depois que você fizer o login no Sketchfab, você vai conseguir fazer o download de todos esses objetos 3D e utilizar nos seus projetos. Aqui tem alguns recursos de áudio também que você pode baixar e utilizar, tá? E aqui a gente tem os Patch Assets que a gente utiliza no Patch Editor, que tem vários vídeos falando sobre Patch Editor aí, tá? Que nada mais seria do que o Ctrl Alt P, que eu vou mostrar para vocês agorinha também. Aqui a gente tem configurações para áudio, para animações, utilidades e também para shaders. E aqui embaixo a gente tem as texturas. Essas texturas são de environment, tá? São texturas que a gente utiliza para fazer reflexão de objetos. E aqui a gente tem alguns exemplos também de scripts. Bom, aqui na direita a gente tem as configurações de cada coisa, tá? Então se a gente tiver aqui um plane, a gente vai ter as configurações aqui de visibilidade, de posição, inclusive que a posição a gente consegue movimentar através aqui, ó, das setinhas, para frente, para cima, para os lados, você consegue posicionar. Você pode fazer a rotação desses objetos e você pode também alterar a escala, tá? Lembrando que você tem 3 atalhos para fazer isso, que seriam o E, a letra E, onde você faz aqui a posição, o R, que faz a rotação desses objetos, e o T, que você faz a transformação da escala, tá? Então você tem esses 3 atalhos aqui que você pode utilizar também no seu filtro, além de que você pode fazer aqui também, tá? Você pode alterar esses números aqui. Ok. Agora vocês podem perceber que aqui a gente tem onde a gente adiciona os materiais. Então, para cada objeto 3D ou 2D que a gente criar, a gente precisa criar um material para ele, que é onde a gente vai colocar as nossas texturas e tudo mais. Os materiais, a gente tem vários tipos de materiais, inclusive eu quero fazer um vídeo falando só sobre eles, porque é um assunto bem interessante e vai gastar bastante tempo a falar sobre os materiais. E caso você queira aqui também adicionar mais alguns assets, você consegue criar aqui scripts, sequências de animações, áudios para tocar, né, animações de vídeo. Você consegue também colocar as texturas da galeria, como eu já mostrei em alguns vídeos. E agora aqui, por último, a gente tem, a gente vem aqui em Show, a gente tem Workspace, Show Hide Patch Editor, e aqui a gente tem o Patch Editor, que é onde a gente faz a nossa programação visual, tá? Lembrando que a gente tem 2 tipos de programações no Spark, um é a visual e a outra é através de script, né, através de código, e essa visual aqui é o que a gente mais fala no canal, tá? É a mais simples de ser feita, onde você pode apenas clicar aqui com o botão direito e criar vários tipos de coisas, tá? Outro jeito de você abrir também o Patch Editor é um atalho, é o Ctrl Alt P, tá? Você consegue abrir e fechar o seu Patch Editor através dele. E aqui a gente tem o console que a gente utiliza apenas quando a gente está fazendo scripts, tá? Ele vai te falar qual o erro que você está tendo aqui no seu projeto. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que você deixe o like aí, tá? Se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou falar de materiais. Eu vou falar também um pouco mais sobre a interface aqui, o que a gente consegue fazer com essa interface, tá? Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários ou então mandar pra gente lá no nosso Instagram, @SparkARTutoriais. Lembrando que você precisa seguir a gente lá, tá? Então segue a gente lá no Instagram e valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.